A paz do Senhor Jesus a todos. A gente está começando mais um podcast CMB e hoje a gente está aqui com a pastora Janete, que é mulher do pastor Jefferson. E eu quero fazer algumas perguntas para ela, amém? Então a primeira pergunta que eu queria fazer para você é sobre como que foi o começo da sua conversão? Na verdade, a minha conversão aconteceu, a minha é do Jefferson também, na renovação carismática católica, né? Havia um movimento muito forte em Ribeirão e nós começamos a participar e tivemos experiências muito grandes com Deus. E ali o Espírito Santo começou a despertar em nós a fome pela palavra, o desejo de orar. E tudo isso foi nos levando a ter intimidade com Deus, comunhão com Deus, que até então a gente tinha uma prática religiosa, mas não tinha essa comunhão, essa intimidade, essa vida com Deus. A partir da renovação carismática, a gente desenvolveu isso, né? Embora a gente tinha muita sede, fome pela palavra, e aí a gente começou a ter estudos bíblicos com um pastor, e por conta disso, a palavra muda a nossa mente, né? Produz uma metanoia, vai esclarecendo muitos pontos, muitas coisas, a gente vai perdendo aquela religiosidade, que é o que a gente aprende com os nossos pais, a frequentar uma religião, a participar daqueles ritos daquela religião e a ter uma vida pessoal com Deus, né? Uma vida de intimidade com Deus. E nós, depois de um tempo, né, aprendendo a palavra de Deus, sendo discipulados por esse pastor, a gente acabou se tornando evangélico, né? Tendo uma experiência, assim, de fato mais profunda com o Senhor Jesus, ele se tornando o salvador da nossa vida. E daí veio todo o processo, né, da gente ser enviado para Brodowski, se tornar pastor e estar à frente dessa igreja hoje. No começo houve um preconceito da parte da família por estar se Muito convertendo, grande. sendo evangélica? Muito grande. Hoje em dia é muito normal ser evangélico, né? Porque há muitas figuras da mídia que estão se convertendo, estão se tornando evangélicas, né? Mas na época que a gente se converteu, havia muito preconceito. Parece que se tornar crente, né? Se tornar evangélico era como pegar uma doença muito séria. Então, eu tive assim, principalmente na minha família, o Jefferson não foi tanto, sofreu também esse tipo de preconceito, mas na minha família foi muito mais forte, né? Foram, assim, situações bem difíceis. A minha mãe disse que não era mais minha mãe, não queria mais conversar comigo. Foram coisas desse nível, assim, né? Que a gente teve que enfrentar, mas depois se conhece a árvore pelo fruto, né? Pelos frutos que nós fomos dando, a nossa família foi se aquebrantando e percebendo que aquilo não foi algo ruim que aconteceu na nossa vida, foi algo bom, né? E essa fase com a sua mãe durou muito tempo? Se você tivesse que dar um conselho para pessoas que estão passando por isso, tanto meninas quanto meninos aí, o que você falaria para eles? Quanto tempo durou isso? Eu não tenho noção de quanto tempo durou, mas durou bastante tempo, né? Deus trabalhou duas coisas. Me ensinou a ser obediente, que é uma coisa que a Bíblia nos ensina, né, aos filhos, que a gente honre nosso pai e nossa mãe, né, para que a gente tenha uma vida bem-sucedida, tenha uma vida longa na terra. Então, eu procurei me submeter em todas as coisas, apesar de ser bem difícil. Por exemplo, ela me proibia de muitas coisas. Ela nunca me proibiu de ir ao culto. Então, eu já via a mão de Deus nisso, né? Mas ela me proibia de muitas coisas e eu tentava me submeter para que, através do meu testemunho, ela entendesse que aquilo que tinha acontecido comigo era uma coisa boa. Então, eu aconselho as pessoas a orarem, buscarem a Deus, pedirem sabedoria a Deus, né? Não serem rebeldes, que Deus não abençoa a rebeldia em hipótese alguma. Mas isso terminou porque a minha mãe teve uma enfermidade, até muito delicada, né? Ela não conseguia evacuar. E eu lembro que havia uma missionária em Ribeirão, que nessa época eu morava em Ribeirão Preto, e o Jefferson levou essa missionária na minha casa. Eu até fiquei muito preocupada, que minha mãe detestava pessoas evangélicas, e essa missionária era muito ousada. Ela entrou na minha casa e pediu se podia orar pela minha mãe, e orou, e ela disse: olha, hoje à noite a senhora vai no culto com a sua filha, que era um domingo. Amanhã o Senhor, depois que você for ao culto, Deus vai te curar.
Olha, E ousado. a minha mãe foi, né? Até quando ela entrou no culto, quase que toda a igreja saiu correndo pela outra porta, porque minha mãe era muito agressiva, né? E ela participou do culto, e quando ela voltou para casa, Deus curou. Isso foi em Brodowski? Não, eu morava em Ribeirão, eu Ribeirão era Preto. solteira, é. E Deus curou a minha mãe, porque ela também não conseguia vaga para internação. Então foi uma situação que foi ficando muito crítica, né? Não é uma coisa que pode demorar. E Deus curou a minha mãe na segunda-feira. Então foi quando a minha mãe começou a se aquebrantar, né? Mas quantos anos demorou esse processo, eu não lembro. Vamos falar um pouco sobre experiências sobrenaturais. Tem alguma que marcou a sua vida? Teve duas. Aliás, eu tive muitas experiências com Deus, mas uma delas, eu ainda estava na renovação carismática, foi logo no princípio. Eu lembro que a gente orava muito, Deus despertou muito a gente para oração e para aprender a palavra. Então, eu orava muito à noite, antes de eu me deitar, eu dormia na mesma cama que a minha mãe, né? Porque eu não tive meu pai comigo, né? E eu lembro que eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Eu comecei a ver bolas de fogo descendo como se fosse do teto e entravam em mim. E eu me sentia como uma vela que estava derretendo. Olha. Foi o momento em que eu fui, de fato, batizada no Espírito Santo. Então, vinham aquelas bolas de fogo e ia entrando em mim. E eu chorava muito, 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 muito. E lembrava de todas as pessoas que eu conhecia. Com um amor muito grande. Um amor que não é de um ser humano. Aquele era o amor de Deus sendo derramado em meu coração. E eu até, depois de um tempo, né, eu contei essa experiência para um pastor. Ele falou, você foi batizada no amor de Deus. Olha né? aí. E eu passava assim na minha mente aquelas pessoas que eu conhecia e eu me lembrava delas e chorava demais. E teve um momento que eu disse, Deus, se o Senhor não parar, eu vou morrer. Eu tive a sensação que eu ia morrer, de tão forte que era. Então aquilo foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e cessou. Mas foi uma experiência muito marcante, nunca me esqueci daquele dia. Isso foi logo depois que você converteu? Não, eu estava na renovação carismática. Eu tinha ido para a renovação carismática, né? E Deus tinha despertado muita gente para oração, para a leitura da palavra. A gente orava muito, né? Que até foi uma coisa que me espantou quando eu fui para a igreja evangélica. Como os crentes não oram. Porque a gente, na renovação carismática, orava muito, muito. Era uma coisa assim natural. Parece que tinha despertado uma vida de intimidade com Deus que a gente precisava falar com Ele. Então a gente orava, eu orava de manhã, eu fazia faculdade nessa época, orava durante o almoço, né? Eu me afastava do pessoal e eu estudava no campus da USP, então era muito bonito ali, tinha muita planta, muita árvore. Eu sentava debaixo de uma árvore e ficava orando. E também orava à noite, né, antes de dormir, e foi num momento desse que eu tive essa experiência. Uma outra experiência que me marcou demais foi que eu estava grávida da Emily, no 2º mês de gestação, e eu vi começaram a aparecer manchas no meu corpo, e eu estudava exatamente isso, né? Estudei exatamente isso na faculdade, eu sabia que era rubéola. E sabia que a rubéola traria problemas sérios para o meu bebê. Então, eu peguei o meu livro de microbiologia e li, né? Então, daria... Eu não lembro mais se é macrocefalia ou microcefalia, surdo-mutismo, problemas cardíacos, porque o bichinho ali da rubéola, né, ele se aloja em tecidos em formação. Então, tudo que estava se formando no meu bebê poderia ser afetado, né? E eu tive uma crise de choro e o Gesso falou assim para mim, não chora. Ele não gosta de mulher que chora, né? Não chora. E eu entrei no banheiro, chorei no banheiro. E foi aí que eu me lembrei desse meu livro de microbiologia. Eu saí do banheiro, procurei o meu livro e procurei onde havia aqueles os sinais, né? Na verdade, as consequências que poderia haver por um bebê. E eu abri e eu lembro que eu escrevi do lado. Eu cancelo todos esses problemas na vida do meu bebê em nome de Jesus, né? E tem a data ali, eu tenho esse livro até hoje. E, de fato, a Emily nasceu sem nenhum problema. O Gerson até me levou no médico logo em seguida. Ele receitou 3 injeções e falou, não há muito o que fazer. Ela entrou na fase ativa, né? Durante a gestação, né? Então, não há muito o que fazer, mas eu vou dar umas injeções para ela tomar que vai fortalecer o sistema imunológico dela. Só que eram injeções muito caras. E eu lembro que eu tomei 1 ou 2, não consegui, não tinha dinheiro para tomar a terceira. Falei, tá na mão de Deus, né?
E Deus fez um milagre. A Emily sempre foi a mais ativa, a mais esperta dos meus filhos, não nasceu com problema nenhum. Glória a Deus por isso, né? E tem muitas outras experiências que a gente deixa para um outro podcast, tá? Eu vou até entrar nessa questão agora, falando que como é ser, a Emily hoje é pastora, né? Como é ser mulher de pastor. E fale um pouco sobre os seus filhos, né? Porque hoje de 5, 2 viraram pastores, são pastores, são né? Pastores, Aí eu sou muito abençoada nessa área de criação de filhos, porque Deus, assim, foi muito gracioso conosco, né? Nossos filhos nunca nos deram trabalho, né? A não ser o trabalho que um bebê dá, uma criança dá, mas nada, assim, demasiado, né? Grande demais. E principalmente na adolescência, que é quando as crianças começam a dar muito trabalho, né? Os meus filhos sempre vieram para a igreja, tiveram amigos da igreja, nunca tiveram desejo de se envolver com as coisas do mundo, que acabam destruindo a vida dos jovens, né? Drogas, amigos errados, esse tipo de coisa. E então, eu me sinto muito abençoada porque eu nunca tive esse tipo de problemas com eles, né? Nós sempre trouxemos nossos filhos para a igreja. Eu acho isso uma coisa muito importante, né? Lógico que o filho dá trabalho, né? Quando eles eram pequenininhos, eu lembro que eu ainda não morava aqui, eu não tinha todos eles, mas ainda não morava aqui. Uma época eu ainda morava em Ribeirão, outra época eu já morava em Batatais. Eu trazia aquela mochila com os pijamas dele, com isopor, com as mamadeiras dentro, e dava mamadeira, e assim eu já trocava antes de terminar o culto, porque eles chegavam em casa dormindo, né? É trabalhoso, mas eles cresceram conosco dentro da igreja, né? E isso fez com que eles amassem a casa de Deus. Eles sempre nos viram orando. E isso também levou eles a ter uma vida de oração. Não são só filhos de crentes, de evangélicos, né, de pastores. Eles são pessoas que têm intimidade com Deus. Porque eles nos viam orando, tanto eu aqui como o Jefferson, né? Eles sempre viram isso e eles aprenderam isso. Então, o que a gente ensinava para as pessoas, a gente vivia na prática. E os nossos filhos aprenderam conosco, né? Então, eu tenho a alegria de ter 2 filhos pastores, porque eles têm chamado, né? Eu acho que para ser pastor a gente tem que ter chamado. E os outros filhos não têm chamado pastoral, mas sempre tiveram uma vida muito reta. Todos eles tiveram, 4 são casados já, tiveram um namoro santo, né? Se guardaram porque eles sabiam que isso traria a bênção de Deus sobre a vida deles. Então, eles têm uma vida conjugal abençoada, né? Já tenho 4 netos. E eu só tenho a agradecer a Deus nessa área, né? Deus nos deu sabedoria. Outro dia a Emily fez uma caixinha de perguntas comigo e perguntou sobre filhos, né? Qual que a gente achava que tinha sido o segredo para os nossos filhos, né, terem dado certo, vamos dizer assim. Eu disse que acredito que seja o fato de eu e o Jess sempre temos muita concordância, né? Eu nunca lesei a autoridade dele como pai, né? Quando eu discordava de alguma coisa, eu falava com ele a sós, não na frente das crianças. Sempre respaldei essa autoridade. Se eu sabia que ele queria algo daquela forma, eu, assim, quando ele não estava presente, não burlava aquilo. Porque eu sabia que isso abriria uma brecha na vida dos meus filhos. Então, sempre ensinei eles a serem obedientes. Se eles não concordavam, achavam que era uma autoridade, às vezes exagerada, que eles orassem. Porque era Deus que era a fonte de autoridade dele. Deus era poderoso para quebrantar. Eu aprendi isso como esposa, né? Que o Jéssica tem um temperamento muito forte. Sempre foi uma pessoa de muita autoridade. E eles tinham muito respeito por isso, né? E então eu aprendi a orar quando eu achava que ele estava assim se excedendo, tanto quanto aos filhos, como quanto ao nosso relacionamento, e Deus sempre inclinou o coração dele, porque Deus que é a fonte da autoridade, né? E ensinei isso para os meus filhos. Então eles sabiam que a gente estava sempre de acordo, não adianta tentar comigo, porque se o pai dele já tinha dado uma direção, eu ia respeitar isso, né? E a gente sempre procurou formar os nossos filhos para a vida. Porque a gente sabia que um dia eles iam ter que encarar a vida. Então não adianta proteger, não adianta a gente ser bonzinho demais, passar a mão na cabeça, passar pano, porque um dia eles teriam que enfrentar a vida e não estariam preparados. E a minha preocupação sempre foi essa, preparar os meus filhos para um mundo que não serve a Deus, sendo eles servos de Deus. Então, nunca se sentia assim, como eu vejo muitos filhos de cristãos se sentirem assim acuados ou temerosos de dizerem que são cristãos, que amam a Jesus. Eu sempre incute neles que isso era um privilégio,
que eles deveriam se sentir felizes e seguros pelo fato de Jesus fazer parte da vida deles. Então, eles nunca tiveram esse problema, né, de sofrer bullying, retaliação. Mesmo que eles tenham sofrido, eles sempre falam, a gente nunca percebeu. Porque eles tinham muita autoestima relacionada com o fato de serem filhos de Deus, né? Então, a gente precisa aprender a desenvolver esses pontos, né? Às vezes, a gente quer proteger tanto os nossos filhos e a gente não prepara eles para a vida, né? Você acha que os pais hoje acabam errando demais por usar o pretexto de a criança é pequena, ela vai dar trabalho levando ela para dentro da igreja, vai atrapalhar na hora do culto, eu não consigo prestar atenção? Porque o que eu mais vejo hoje conversando com os pais é eles usarem esse pretexto. E eu acho que a criança tem que crescer dentro de um ambiente onde ela tem que aprender a respeitar. Você acha que hoje os pais precisam dessa instrução para poder entender sobre isso? Sim, o que eu percebo hoje, não julgo porque hoje nós vivemos uma realidade totalmente diferente quando eu criei meus filhos. Mas os pais não têm domínio sobre os filhos, né? A gente tinha muito domínio sobre eles, até com o olhar. Eles sabiam quando eles estavam. Por exemplo, eu deixava meus filhos andando no culto. Criança não consegue prestar atenção em um culto. Mas eu falava, não saia da igreja, não faça barulho, né? E se às vezes um deles começava, às vezes, causar algum tipo de barulho assim, eu lembro que o Jeff só olhava para eles e chamava assim com o dedo. E eles já vinham, ele falava, senta aqui do meu lado. Acabou. Eles sentavam e ficavam aprendiam quietos. que tinha um limite. Ficavam quietos o culto inteiro, né? Mas eu deixava eles mais livres, mas eles não davam trabalho, né? Eu nunca fiquei no fundo da igreja, que parece que o fundo da igreja é o lugar do bate-papo. E muitos pais vão para lá, em vez de prestar atenção no culto, ficam conversando. Eu sempre sentei na primeira fila. Então, eles sabiam que a gente estava ali e sabia que tinha um limite para o que eles pudessem fazer dentro do culto, né? E a gente traz os netos também, eles ficam ali com a gente hoje, né? Criança é criança, né? Você não pode cobrar deles uma atitude de adulto, mas eles têm que saber que tem esse limite. E muitas vezes eles não trazem por isso, eles dão trabalho, eles fazem barulho e tal, mas eu acho que isso é uma falta de entendimento dos pais, que eles têm que ter controle sobre os filhos. Tipo assim, se acontecer alguma coisa aqui, vai ter uma consequência lá em casa. Meus filhos sabiam disso, embora o Jefferson nunca tenha disciplinado nossos filhos. Sempre quem disciplinava era eu, porque eu ficava ali, né, com eles. Mas eles sabiam, assim, quando eu dizia, eu vou falar com teu pai, então. Aí a água parava. Porque eles sabiam que ele era uma pessoa de autoridade, embora nunca tenha tido que disciplinar as crianças, né? Agora, eu disciplinava, sim, usava vara, como a Bíblia ensina. E nunca espanquei meus filhos, nunca fiz isso com raiva. Eles lembram que eu sempre conversava com eles porque eles estavam sendo disciplinados. E sempre usava um versículo bíblico, né? A Bíblia fala assim, assim, assim. Então, você tem que entender que você transgrediu esse princípio. Eu estou te corrigindo por isso. Olha que legal. Estou te corrigindo porque Deus não se agrada da sua atitude. E eu não quero que você cresça com essa atitude. Então, eu nunca, assim, disciplinei com raiva, nunca espanquei, né? Mas a gente dava umas 2, 3 varadas. Eles tinham mais medo da vara do que da dor que a vara causava. Quer dizer, era humilhante eles saberem, assim, eu transgredi, né? E isso cresceu com eles. Até hoje, eles não querem transgredir nenhum princípio de Deus para não desagradar o coração de Deus. E para não perder as bênçãos que Deus reserva para aqueles que são obedientes, né? Então, eu ensinei os meus filhos assim, sempre respaldada na autoridade do Jefferson, né? Porque a autoridade é do pai, não adianta o pai transferir para a mãe. A mãe não tem autoridade, a autoridade que Deus deu é dele. Uhum. Então, eu usava essa autoridade. Quando eu sabia que eu tinha chegado no meu limite, eu falava, então eu vou conversar com seu pai. Era o suficiente para resolver a questão. Pra gente finalizar, como Mas é que é... você me perguntou também o que é ser esposa de pastor. Isso, eu ia perguntar isso agora. Tem divergência? Pastores também brigam? Fala um pouco sobre isso. Nós somos um casal comum de 2 pessoas com temperamento muito forte. Você sabe disso, você convive com a gente, né? Quem convive sabe. Eu tenho muitas opiniões, né? Sempre tenho um palpite para dar. E é lógico, a gente sempre teve muitos conflitos, mas todos resolvidos dentro da palavra de Deus, né? O Jé sempre fala, o temor de Deus é o nosso limite. Então, a gente nunca extrapola quebrando esse princípio do temor de Deus. Eu sei que, antes de tudo,
eu tenho que ter uma vida na presença de Deus que o agrade o Jefferson também. Então, a gente nunca se xingou, né? Nunca se agrediu fisicamente, né? Mas já tivemos discussões calorosas, né? Com o tempo, eu fui me controlando, porque eu sou italiana, eu sou de falar alto e tal, por causa das crianças, né? Que a criança, no meio de uma discussão, ela fica muito insegura, muito temerosa, né? A gente não sabe que a gente está passando isso para uma criança. Que ela fala, será que meu pai e minha mãe vão se separar, né? E às vezes não tem nada a ver, mas a criança sente isso, né? Então eu fui me controlando com o passar dos anos por causa das crianças, mas a gente sempre teve discussões muito calorosas, que a gente não chegava num acordo. Então, bom, vamos deixar que Deus, né, dê a solução final, né? A vontade de Deus é uma, então Deus vai mostrar ou para mim ou para você quem que está errado, né? Eu acho que para ser esposa de pastor, por exemplo, eu tenho chamado pastoral, eu gosto sempre, antes de me casar com ele, né, eu sempre tive um chamado e sempre gostei de servir a Deus. Então, sempre servi a Deus junto com o Jefferson e trouxe as crianças comigo, né, para que... Lógico que houve um período que eu ficava em casa, que as crianças eram pequenas. Aqui, Brodowski, era muito frio quando eu mudei para cá, então eu não queria expor as crianças àquele frio, a sair de casa, às vezes ficar doente, né? E enquanto elas cresciam, às vezes eu tive que abrir mão de algumas coisas, né? De não estar presente, fazendo a obra de Deus, servindo a Deus do jeito que eu gostava, até que eles crescessem um pouco. Mas sempre tive minha vida de oração, minha vida de leitura da palavra, sempre investi nisso, né, espiritualmente. E eu tenho esse chamado. Eu sei que muitas esposas de pastor não têm um chamado para serem pastoras, né? Mas eu acho que elas têm que entender que a Bíblia fala que a mulher é submissa ao marido, isso significa que ela está debaixo da missão dele, não que ela é o capacho dele, né? Como muita gente entende errado. Ela está debaixo da missão dele. Então, ela precisa cooperar para que ele cumpra o seu chamado, mesmo que ela não tenha esse chamado. Cooperar, estar ao lado dele, ser apoio, ser intercessora, não criar problemas, porque eu já vi muito homem de Deus abrir mão do seu chamado, porque as mulheres começam a criar problema, como se fosse uma competição. Ou Deus ou eu. Obra de Deus ou eu. Né? Você está abandonando sua família para servir a Deus. E quando a gente se casa, como mulher, tem que entender que a gente está entrando na missão do nosso marido. Eu ia te perguntar isso, é mais difícil, por exemplo, ser mulher, pastora e ter que cuidar de filhos, casa, como conciliar isso? Porque eu já tive situações, né, que eu acabei atendendo de mulheres que abandonavam o lar para poder... fazer a obra de Deus, aí não cozinhava, não ajudava, o marido reclamava. Como conciliar isso? A gente tem que ter sabedoria, né? Houve coisas, como eu falei, que eu abri mão quando os meus filhos eram pequenos, né? Para cuidar deles, para não expô-los ou para não abandoná-los, né? Na mão de outras pessoas. Nunca deixei as minhas tarefas, sempre gostei, né, de cuidar da minha casa, de cuidar dos meus filhos, né. Na época eram 5 crianças pequenas, a gente tinha, assim, uma renda familiar bem pequena, né, e então eu que fazia bolacha, pão, rosca, bolo, tudo, porque eu não tinha dinheiro para comprar, né, então isso, lógico, ocupava muito meu tempo, né. E até eu dava curso, às vezes, para as mulheres, para fazer ovo de Páscoa em casa, naquela época, né? Ensinava elas a fazerem essas coisas. E interessante, quando eu casei, eu não sabia cozinhar. Eu fui aprender. Eu lembro que eu tomei posse de uma palavra que está em Deuteronômio, que Deus abençoaria tudo que as minhas mãos tocassem. E eu tomei posse, eu lembro quando eu voltei da minha lua de mel, um pastor pregou essa palavra e eu tomei posse. Falei, Deus, eu tomo posse para a minha vida familiar, que o Senhor me abençoe como esposa, como dona de casa, né? E Deus, de fato, me abençoou muito, eu aprendi a cozinhar, eu faço todas essas coisas fazia para os meus filhos, bolachinha, né? Pão. Porque também eu tinha medo, eu vou para a casa dos outros com 5 crianças e eles não estão acostumados a comer as coisas, eles vão atacar a casa da pessoa, e é lógico que quando eu chegar na casa das pessoas, elas vão me olhar assim, lá vem aquela mãe com aquele monte de filho esfomeado, né? E eu tinha pavor disso. Então, eu sempre falava assim, olha, se a pessoa te oferecer, você come um pedaço. Não peça nada. Se a pessoa não ofereceu, é porque ela não quer dar. Se ela oferecer, come um pedaço. E quando eu chegar em casa, eu faço para vocês, tá? Comerem mais.
porque é da pessoa, é da família dela. Sempre ensinei. Então, meus filhos sempre foram muito educados na casa dos outros, sabe? A gente, como eu falei, controlava eles com os olhos, né? Às vezes, a pessoa oferecia, eles olhavam pra gente. E a gente falava, pode pegar, né? Mas eles sabiam que não era para... Como muitas crianças que iam na minha casa, você punha um bolo na mesa, parecia que elas nunca tinham visto um bolo na vida, né? Destruía o bolo, comia todo o bolo. E eu falava, gente, essa mãe não faz um bolo para essa criança, né? E eu sempre fiz para os meus filhos, para que eles comessem à vontade, né? Também nunca deixei assim eles serem exagerados. Falar, depois que cresce, fica gordo e tem que lutar contra a obesidade. Né? Isso é um bolo, não é uma janta, não é um almoço, isso é um doce, é uma sobremesa. Então tem que comer um tanto e não precisa comer tudo, né? Não vai acabar, e se acabar eu faço outro, né? Sempre eduquei muito meus filhos nessa área. Tanto que, graças a Deus, nenhum deles é obeso, né? Porque eles aprenderam a ter educação para comer. Isso é muito importante a gente ensinar também. Eu fazia bastante, mas eu não deixava eles assim comer desesperadamente, porque criança não tem limite. Quem coloca limite são os pais, né? Então, sempre criei eles dentro desse contexto, né? Que eles fossem bem-vindos onde eles estivessem. Então, é lógico que cozinhar, cuidar de casa, cuidar de criança, né? Ajudar a fazer tarefa de escola, de 5 filhos, né? Cuidar da roupa. Havia épocas que a gente podia ter uma ajudante, havia épocas que não tinha dinheiro para ter uma ajudante. Então, eu tentava conciliar, sempre priorizando a casa, a família, minhas tarefas como esposa, como mãe, né? E o ministério em segundo plano, mas sempre que possível eu estava presente no ministério, porque é uma coisa que eu amava fazer. Pastor, eu queria te agradecer por poder estar aqui com a gente, falando um pouco da sua vida. A gente vai marcar para ter outras, né? É interessante tem muitas ouvir. Experiências, e criação de filhos também, tem muita coisa, né? A Emily sempre fala uma coisa que eu acho interessante, ela fala, as pessoas, quando querem saber sobre esse assunto, deveriam procurar alguém que deu certo. Normalmente elas não fazem isso. Passa ao contrário, né? Elas procuram alguém que vai lamber as feridas delas, né? E ela falou, porque a pessoa que deu certo, ela tem algo a ensinar, né? E é verdade, né? Nas áreas em que a gente deu certo, em que a gente, Deus nos abençoou, nos dirigiu, a gente tem algo a compartilhar, né? Então, eu gosto muito de falar desse assunto de criação de filhos, gosto de falar sobre a mulher como esposa, como mãe, como dona de casa, que é uma coisa que, embora o mundo hoje coloque nisso, assim, né? É horrível ser esposa, ser mãe, cuidar de casa, né? Eu sempre amei fazer isso, né? Porque quando eu me converti, eu aprendi na Bíblia que isso era bênção, que Deus criou para ser assim. Então, eu sempre me empenhei em aprender aquilo que Deus tinha criado para ser, né? Embora o mundo caminhe numa direção oposta, né? Tire a mulher de casa, incentive o feminismo, incentive a mulher a ser bem-sucedida, a não depender de um homem em coisa nenhuma, né? Não é isso que a Bíblia ensina, né? E eu acho que uma mulher cristã tem que aprender o que a Bíblia ensina e viver o que a Bíblia ensina. Porque as vozes deste mundo estão se tornando mais altas do que a de Deus e da palavra de Deus. Isso está errado. Nós deveríamos salgar o mundo, nós deveríamos ser um referencial para o mundo. E não o mundo aí fora ser referencial para nós, né? E nos ensinar os valores deles, né? Então é uma coisa que me preocupa muito, né? Dentro do contexto da família, do casamento e dos filhos. Uma hora a gente vai voltar para falar só sobre isso. Ok. Queria te agradecer pela presença e eu queria deixar para você essa mensagem, que Deus fale ao teu coração, ministre ao teu coração em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço, fica com Deus. Até mais. Obrigada.